Milionário encontra mendigo negro abandonado no posto e revela segredo chocante. A cena estava montada. Henrique, o magnata dos negócios, que deslizava em seu carro de luxo, parou abruptamente em um posto de gasolina barulhento. O motor do seu poçante batia como se tentasse gritar socorro, e o aroma de combustível no ar se misturava às batidas frenéticas de seu coração. Ele não sabia que aquele dia mudaria sua vida para sempre. O sol estava alto e a multidão se movia como um mar agitado. Conversas e risos eram sonoros, mas em um golpe de impulso, decidiu se aproximar. Você precisa de ajuda? A voz de Henrique soou estranha e distante, como se fosse um eco em um espaço entre eles. O mendigo levantou a cabeça e seus olhos, embora cansados, brilharam por um segundo. Você não se importa, não é? O tom de Miguel tinha a acidez de uma ferida exposta. Enquanto Henrique tentava entender aquele olhar carregado de história, Miguel começou a falar, palavras difíceis, como se articulasse uma dor que nunca havia conseguido expressar. Esses relatos de solidão e abandono eram conhecidos para Henrique, mas sua vida de privações era uma sombra distante, uma história que ele preferia esquecer. O empresário começou a sentir um nó na garganta, e foi então que a conversa mudou. Sabia que tem um irmão? Miguel sussurrou, os olhos apertando-se como se protegessem em segredo poderoso. Henrique quase riu, pensando ser uma piada. Mas havia uma sinceridade tão palpável na voz de Miguel que seu riso se transformou em um silêncio pesado, como uma rocha caindo no fundo de um lago. Eu sou seu meio-irmão, disse-lhe, e essas palavras cortaram como uma lâmina. Um passado enterrado começou a emergir, cheio de traumas e fantasmas, criando fissuras em sua acusada indiferença. Henrique nunca soubera da existência de Miguel, que havia sido dado como desaparecido após um acidente trágico na infância. Ele se apertou em seu lugar, a realidade dela parecendo se desintegrar ao seu redor. Como poderia a vida ser tão cruel? A fortuna que sempre o cercou agora parecia uma maldição. As risadas e conversas do posto começaram a se esvanecer, como se o tempo tivesse parado em um instante suspenso. Mas logo o barulho voltou a estourar. Vamos ver como você lida com isso, murmurou o homem, as palavras como veneno. A tensão no ar ficou palpável, e Henrique sentiu a vida que havia construído implodir ao seu redor. Agora, os dois irmãos se olhavam, um tentando entender a dor do outro e ambos pesando o custo de suas histórias. O que eles fariam com esse novo laço? Seriam capazes de enfrentar os fantasmas e reconstruir uma família que nunca existiu? Uma nova jornada se desenrolava diante deles. E a resposta permanecia suspensa no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você é. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os dois irmãos se olhavam, um tentando desvendar a dor do outro, e ambos pesando o custo de suas histórias. Mas, naquele momento de silêncio carregado, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou pelo posto, rasgando o ar. Socorro! Alguém, me ajudem! Henrique virou-se de repente, seu coração acelerando. No canto, uma mulher, pálida e tremendo, apontava desesperadamente para o lado oposto do posto. Tem um homem caído. Ele não se mexe. As pessoas começaram a se aglomerar, criando um tumulto. Miguel também se virou. Sua expressão agora é uma mistura de curiosidade e preocupação. Henrique hesitou. Por um instante,
Tudo o que ele havia sentido se dissipou. Eu vou, gritou, sem pensar. A adrenalina correu em suas veias enquanto ele corria em direção ao tumulto. Miguel seguiu, deixando o silêncio da revelação para trás. Quando chegaram, a cena era horrenda. Um homem, claramente sem vida, estava estirado no chão. Uma poça de sangue, formando um halo ao redor de sua cabeça. O olhar de Henrique se encheu de horror. Ele se ajoelhou e tocou o pulso do homem. Nada. Chama a ambulância, ele gritou, sua voz tremendo. Mas... Henrique, olha! Disse Miguel, apontando com uma mão trêmula. Era uma carteira caída ao lado do homem. Henrique pegou o espírito pesado e abriu. E isso foi tudo o que precisou para o chão desabar sob seus pés. O rosto do homem na carteira era familiar, muito familiar. Não, não pode ser, Henrique, sussurrou quase sem ar. Na carteira estava a foto de seu pai mais jovem, ao lado da mãe de Miguel. A pequena lembrança, o instante congelado no tempo. Revelava o que Henrique nunca poderia imaginar. O homem que havia morrido ali não era um estranho, mas sim o homem que ele menos esperaria ver. Ele é nosso pai? A pergunta de Miguel era quase um sussurro, mas atingiu Henrique como um soco no estômago. O tempo congelou de novo. As peças começaram a se encaixar, mas a verdade era devastadora. E pior, havia algo familiar sobre a ferida na testa do homem caído. Um corte que parecia mais do que apenas um acidente. Era uma ferida que lembrava uma história não contada. Uma história que Henrique tinha certeza que tinha a ver com o desaparecimento de Miguel. As vozes ao redor começaram a se misturar. Ele está bem? O que aconteceu? Mas Henrique estava preso em seu próprio universo, um turbilhão de emoções. O que isso significava para eles? Para ele, para Miguel. Agora, a revelação de que eles eram irmãos parecia apenas uma gota em um mar de segredos. Miguel grudou na manga de Henrique, seus olhos desesperados. Henrique, e acima de tudo, eles teriam que enfrentar a vida que nunca conheceram. Mas havia algo mais. Uma sensação de que a história estava longe de terminar, que novos segredos poderiam surgir, e que talvez a conexão entre eles fosse mais profunda e mais traiçoeira do que imaginavam. O que mais o destino reservava para aqueles dois irmãos? As sirenes ecoavam ao longe, cada vez mais perto. O mundo ao redor parecia girar em câmera lenta. Henrique ainda estava ajoelhado. O corpo do homem caído à sua frente, congelado em um estado de não-vida. Miguel, pálido, continuava a segurá-lo pela manga, seus olhos refletindo uma mistura de horror e uma necessidade urgente de respostas. Os murmúrios da multidão aumentavam, mas tudo o que Henrique podia ouvir era o próprio batimento do coração, pedindo para que aquilo fosse um pesadelo. Não, não pode ser ele. A voz de Miguel soou baixa, como se estivesse tentando se convencer. Precisamos descobrir o que aconteceu, Henrique. Precisamos. O olhar. Mas Henrique estava perdido. Aquela carteira revelava muito mais do que apenas a identidade de um pai que ele não conhecia. Ele não tinha certeza, mas uma sensação insuportável começou a tomar conta dele. O que mais havia por trás daquela morte? O que mais estava escondido nos segredos que sua família havia enterrado? Então foi quando, do meio da multidão, uma mulher surgiu. Seu rosto estava pálido, e ela se empurrou entre as pessoas, como uma sombra que se tornava mais clara à medida que se aproximava. Seus olhos, arregalados e desesperados, fixaram-se no corpo. Henrique repara que ela tinha uma marca no pulso, um laço escuro que reluzia sob a luz. "Aquele homem é meu irmão", ela gritou, chamando a atenção de todos. O impacto da declaração era um soco no estômago de Henrique e Miguel. O queixo de Miguel caiu. Irmão? Era tudo o que ele conseguia murmurar. As pessoas começaram a sussurrar. A confusão crescia como uma onda prestes a quebrar. Como você sabe?
Henrique perguntou, a incredulidade dominando sua voz. Eu sempre soube, insistiu a mulher, avançando mais. Eu sou Ana, a mãe deles. E as palavras pairaram no ar, como se um trovão tivesse se rompido. O que você está dizendo? O mundo de Henrique parecia desmoronar sombriamente, revelando fissuras em sua vida que ele nunca havia percebido. Ele desapareceu. Eu fui forçada a deixá-los, mas eu sempre procurei. Ana estava tremendo e ela lançou um olhar furtivo para Miguel. E você? Você é meu filho. Os olhos de Henrique se arregalaram. Você é a mãe dele? Ele sentiu um nó se formar na garganta. A mulher balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sentia dor e alívio misturados ao mesmo tempo. Sim, e eu nunca deixei de amar vocês. Nunca quis que isso acontecesse. Miguel olhou para Henrique, confuso. Como isso é possível? Você não entende, Henrique. Esta é a razão pela qual toda a nossa vida foi marcada por segredos. A voz de Ana elevou-se, cada sílaba pesada com a verdade. O acidente, o desaparecimento, tudo isso foi parte de uma grande mentira. Sua vida foi moldada em torno da minha dor. Henrique sentia que seu coração desmoronava sob o peso daquela revelação. O que você quer dizer com mentira? O que mais você esconde? Sua voz rasgou o ar, o desespero se transformando em raiva, desafiando a mulher que se apresentava. Henrique, você precisa entender. O homem que está ali, ele não era quem pensávamos. Ele estava envolvido em algo mais sombrio, algo que destruiu nossa família de dentro para fora. A multidão começou a se agitar, as pessoas sussurrando, os olhares cheios de curiosidade e medo. Mais uma vez, a vida de Henrique estava estilhaçada em 1000 pedaços. O que significava tudo aquilo? E que mais remoinhos de segredos estavam por vir? A verdade estava prestes a se desdobrar. E ele sabia que nada seria como antes. Ana olhou para eles, a urgência em seu olhar exigindo respostas. Por favor, a última coisa que eu quero é... Mas sua frase foi interrompida por um movimento brusco. Alguém na multidão gritou. Um homem alto e ameaçador se avançou, seus olhos fixos em Henrique e Miguel. Não deixem eles falarem, bradou. Há coisas que deveriam permanecer enterradas. E com isso, uma sombra percorreu o rosto de Henrique. Uma sensação aterradora de que eles estavam prestes a se meter em algo muito maior do que imaginavam. O que mais estaria enterrado sob as mentiras de suas vidas? Henrique mal conseguia processar sua confusão crescente. O homem não era apenas uma figura ameaçadora. Seu olhar era de alguém que tinha poder. Quem é você? Henrique perguntou. A voz treme entre medo e indignação. Sou alguém que sabe mais do que deveria. E você, Henrique, não sabe nada. O tom zombeteiro daquele homem enviava arrepios pela espinha de Henrique. A forma como ele pronunciou seu nome era como se realmente o conhecesse. Miguel puxou Henrique pelo braço, desesperado. Precisamos sair daqui, Henrique. Agora. Mas a multidão estava paralisada, todos esperando a próxima cena desse drama. Ana, a mulher que se apresentou como mãe, estava em choque, sua expressão se contorcendo entre pavor e determinação. Você não sabe o que está fazendo, Pedro. Ela gritou em direção ao homem, mas ele apenas riu. Ah, minha querida, sei exatamente o que estou fazendo. Vocês abriram a caixa de Pandora e não têm ideia do que está por vir. A provocação estava ali, em cada palavra, alimentando o medo que crescia nos corações de Henrique e Miguel. De repente, com um movimento rápido, Pedro puxou algo do bolso. Era uma arma. O queixo de Miguel caiu e o sangue de Henrique congelou nas veias. Não, não faça isso. A multidão gritou, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Mas Pedro apenas disparou em direção a Ana. Um tiro. O impacto foi ensurdecedor. Henrique assistiu, horrorizado, enquanto Ana cambaleava, uma expressão de surpresa e dor misturada em seu rosto. O tempo parecia ter parado. Ela se despediu do mundo sem palavras,
simplesmente desabando ao chão. Miguel soltou um grito e Henrique ficou paralisado. Uma maré de desespero e confusão o cercava. Não, isso não pode estar acontecendo. O luto, o trauma se misturavam no ar, quase opressivos. O homem que se dizia irmão, a expectativa de um reencontro que ia mudar tudo. E agora tudo havia desmoronado em um instante de pura violência. Pedro ergueu a arma novamente, e desta vez seu olhar estava fixo em Henrique. Você tem algo que me pertence, e eu não vou deixar que você fuja. As palavras preencheram o ambiente como um aviso. O que mais ele sabia? O que ele queria? Henrique sentiu um nó profundo na garganta. Ele não se importava com o que Pedro queria. Ele queria apenas entender por que aquela mulher fora morta. O luto que estava começando a sentir era devastador. Pare! O que você quer de nós? Ele gritou, tentando encontrar alguma conexão, algum tipo de humanidade naquele homem. Não sou eu quem controla isso, Henrique. A voz de Pedro agora soava mais baixa, mas a intensidade estava lá. São os segredos de sua família. Você não pode escapar do passado, e agora ele irá reivindicá-lo. As sirenes ecoavam ao longe, mas estavam se aproximando rapidamente. O tempo parecia desmoronar. Henrique e Miguel se olharam, compreendendo que agora, tudo o que acreditavam, se tornaram um emaranhado de interrogações e revelações de que nunca tiveram noção. O que vamos fazer? Miguel perguntou, a voz trêmula, suas mãos agitadas. Eu não sei. Eu só sei que precisamos descobrir a verdade, antes que seja tarde demais. Henrique olhou para Pedro, a arma em suas mãos, e aquele olhar malévolo. Agora, mais do que nunca, sabiam que os segredos ainda estavam lá fora, aguardando para serem revelados. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, não poderia ser ignorada. E assim, enquanto a sirene se aproximava, uma nova camada de horror se acrescentava ao cenário. O passado, que parecia acordar, não estava ainda totalmente revelado. O que teria de vir a seguir? O que mais estava oculto nas sombras da vida deles? A urgência da resposta pulsava em suas veias, e o destino continuava a se desenrolar. As sirenes ecoavam ao fundo, misturando-se ao pânico crescente na multidão. O coração de Henrique pulsava rápido, quase ensurdecedor. A mãe deles, Ana, estava no chão, e aquele homem, Pedro, com a arma em punho, era uma ameaça viva. Ele queria respostas, mas a situação estava prestes a ficar muito mais complicada. Mas o que você quer de nós? Henrique gritou, sentindo a raiva e o medo se misturarem. O homem se aproximou e o olhar nos olhos dele era de quem estava prestes a revelar o segredo, algo que poderia derrubar tudo o que Henrique acreditava. Você não sabe, Henrique. Há coisas que estão escondidas na sua vida, coisas que você nunca quis saber. Pedro avançou, a arma balançava levemente em sua mão, como se a pressão poderia disparar a qualquer momento. Miguel, segurando o braço de Henrique, estava em estado de choque. O que ele quer dizer? Sua voz tremia, mas trazia um peso que só aumentava a tensão. Os murmúrios da multidão se tornavam mais intensos, todos em alerta, sentindo que a situação estava prestes a explodir. Então, Pedro soltou a bomba. Ana não é sua mãe. Ela é apenas uma mulher que se fez passar por mãe. Sua verdadeira mãe é outra, e você sabe disso, Henrique. As palavras dele foram como um soco no estômago. Henrique ficou paralisado. A confusão tomou conta de sua mente. O que você está dizendo? Ele sussurrou, tentando processar. Ela e seu pai não são quem você pensa que são. O seu pai não morreu em um acidente. Ele está vivo. A revelação o atingiu como um relâmpago. Os olhos de Henrique se arregalaram. O mundo ao seu redor parecia girar. Miguel murmurou: "Isso não é possível." E naquele instante, um grito cortou o ar. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e rosto pálido, empurrou-se para a frente. "Eu sou a mãe dele!" gritou.
a voz um misto de pavor e determinação. O coração de Henrique parou. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer. O que você quer dizer com isso? Pedro ficou confuso e Henrique conseguiu perceber um nervosismo ancestral nos olhos do homem. Ela não pode saber, Pedro gritou, apontando a arma para a nova mulher. O que você está fazendo aqui? Foi tudo um plano. A nova mulher respondeu, os olhos felinos fixos em Pedro. Você não pode esconder a verdade por mais tempo. Cada palavra dela era como um barco furando o mar, determinado a ir aonde ninguém queria ir. Miguel agarrou o braço de Henrique e ambos estavam em choque. Henrique sentiu a raiva subir. A mulher se apresentou como Clara, e a verdade dela era agonizante. Ana nunca foi a verdadeira mãe de Henrique. Eu sou. O ar ficou denso. As pessoas começaram a sussurrar, e a tensão era palpável. O que estava acontecendo? A confirmação de que tudo que ele conhecia era uma farsa estava colapsando. As sirenes estavam tão próximas que podiam ser ouvidas nitidamente. Mas o que estava acontecendo agora era muito mais impactante. Então você está dizendo que eu sou? As palavras saíram arrastadas, pesadas. A ligação de uma mãe estava sendo cortada e substituída de uma maneira que parecia insuportável. Você é meu filho, Henrique, e Pedro está mentindo sobre tudo. Clara olhou diretamente nos olhos de Henrique, como se quisesse iluminar a verdade em meio à penumbra. A multidão começou a se mover, mas Henrique e Miguel estavam paralisados. O que mais havia por trás daquela verdade? O que mais estava escondido? E com uma explosão de emoção, o silêncio foi quebrado quando outra voz fez sua entrada triunfante. Chega! Vocês não sabem de nada! E assim, logo após as palavras ecoarem, um homem surgiu, avançando na multidão, seu olhar feroz e decidido. Era alguém que Henrique reconhecia, mas a conexão não fazia sentido. Era seu pai, o homem que ele acreditava ter perdido, e agora tudo estava prestes a mudar mais uma vez. A confusão era total. Os segredos estavam borbulhando para a superfície, e Henrique sabia que nada seria como antes. O que mais o destino guardava para eles? A revelação estava ficando mais intensa, e a verdadeira natureza de cada um começava a se revelar. Henrique ficou paralisado. Seu pai, aquele homem que pensava ter perdido, estava bem ali, no meio da confusão. Mas a visão do pai despertou um turbilhão de emoções em Henrique. Um alívio misturado com raiva. Você está vivo? Por que nunca apareceu antes? A voz dele tremia, as palavras saindo como um sussurro desesperado. Mas o olhar do pai era frio. Henrique, não é hora de conversas. Você precisa entender que não está seguro aqui. A tensão no ar parecia palpável, aguda como uma faca. Miguel estava ali, com um olhar incrédulo, chamando a atenção do pai. Mas foi Clara, a mulher que se apresentava como mãe, que se adiantou, quase descontrolada. Você nos abandonou. Sempre soube que estava vivo e não fez nada. Havia razões, ele gritou de volta. Mas a tumultuada troca de palavras estava atraindo olhares da multidão, que começava a envolvê-los, como um público expectante, esperando pelo próximo ato de um drama. Pedro, ainda ali, segurava a arma com firmeza, observando a cena como se estivesse se divertindo. Isso tudo é ridículo. Vocês realmente acham que tudo isso é só uma grande reunião familiar? O desprezo na voz dele era evidente e não contagiante. A verdade é muito mais sombria. E foi nesse instante de caos que o inesperado aconteceu. Com um movimento abrupto, Clara se lançou para a frente, puxando algo do bolso. Eu não posso deixar você mentir mais. Você é o verdadeiro monstro! Gritou, e antes que alguém pudesse impedi-la, disparou a arma. O som do tiro cortou o ar como um trovão, e o impacto foi devastador. Henrique e Miguel olharam horrorizados, enquanto o projétil atingia Pedro no peito.
Um momento de silêncio, e depois a gritaria tomou conta. A multidão em estado de choque. O homem caiu, os olhos arregalados, e um momento de confusão tomou conta. A cena parecia um daqueles filmes tensos, mas a dor era real. Não, Henrique murmurou, seu mundo desmoronando novamente. Ele pensou que a verdade era dolorosa, mas agora tinha algo novo para enfrentar: um assassinato. A adrenalina correu nas veias de Miguel, seu instinto gritando para que ele fugisse. Nós precisamos sair, Henrique. Isso foi longe demais. Mas o pai de Henrique, que estava recuando, os olhares assustados dele mostravam mais medo do que antes. Vocês não sabem o que acabaram de fazer. Ele estava tremendo, e a dor em seus olhos era de desespero e confusão. Então, outra pessoa surgiu, uma mulher dos cantos da multidão, com uma presença que fazia o coração de todos acelerar. Ela exibia um semblante sério, quase ameaçador. Isso está longe de terminar. Vocês apenas abriram a caixa de Pandora. Seu olhar passou por Henrique, Miguel e o corpo de Pedro, e as palavras dela pareciam impregnadas de sabedoria. Quem é você? Miguel perguntou, já com medo do que poderia vir a seguir. A mulher respirou fundo e respondeu: Eu sou quem conhece os verdadeiros segredos dessa família, e vocês deveriam ouvir antes que seja tarde demais. A multidão começou a entrar em agitação novamente, as vozes misturadas em desespero. Sussurros, algumas pessoas perguntando se estavam loucas, mas Henrique sentiu que algo naquelas palavras despertava nele uma urgência. Que segredos? O que você sabe? Tudo. Os motivos por trás das mentiras, a verdadeira razão pela qual você e Miguel foram separados. Eu ergui a mão, gesticulando para que ficassem em silêncio. Vocês precisam entender que tudo pode se repetir, e não no sentido que pensam. A escuridão parecia se aproximar, e o temor tomou conta do ar. O que mais estava por vir? Todos os laços que eles achavam que começavam a se formar poderiam ser cortados mais uma vez. Enquanto a sirene da ambulância se aproximava, Henrique sabia que a verdade estava prestes a se revelar. Mas o que isso significava mais uma vez? Ele não teria paz e, acima de tudo, o que a nova mulher sabia poderia mudar tudo novamente. Henrique ficou paralisado. Sua mente girava, tentando entender o que Clara acabara de dizer. Mãe? A verdadeira? A revelação explodiu em sua mente como uma bomba, cada fragmento reverberando e disparando novas perguntas. A mulher na sua frente, Clara, estava vibrando de emoção. Sim, você é meu filho, Henrique. Nós temos que sair daqui. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o pai dele, que se afastava, gritou. Clara, não! Isso não é o que você pensa. O clima mudou. A multidão em volta estava em estado de choque, e os murmúrios começavam novamente a se intensificar. Olhares de confusão e espanto se cruzavam entre os espectadores. Miguel segurava Henrique firme. As mãos tremiam. Vamos! Para onde? Ele estava em pânico, e Henrique também. Era demais para se processar. Mas e Pedro? O que faremos com ele? As palavras mal saíam da boca de Henrique, como se cada sílaba cortasse o ar pesado à sua volta. Ele olhou para onde Pedro havia caído. O corpo já estava imóvel, mas o eco do tiro ainda reverberava em seu coração. Precisamos descobrir a verdade sobre tudo isso. Não posso deixar que as mentiras nos envolvam novamente. Clara disse, e os olhos dela brilharam com uma determinação que Henrique nunca tinha visto antes. Antes que alguém pudesse responder, Henrique tremeu ao ouvir um barulho vindo de trás. Um grupo de policiais irrompeu pelo posto, suas vozes altas e decididas. Todos no chão, permaneçam calmos. O alvoroço se intensificou. As pessoas começaram a se movimentar em pânico, e Henrique sentiu o mundo ao seu redor colapsar. Ele não tinha ideia do que fazer. Ele e Miguel trocaram olhares nervosos. A verdade agora parecia mais distante do que nunca. Então,
Em meio ao caos, Clara caiu de joelhos, as mãos no rosto, os ombros tremendo, o queixo caindo em desespero. Não, eu não posso perder você de novo, ela gritou, e aquelas palavras cortaram fundo. A mulher que acabara de se apresentar como a mãe dele já estava à beira do colapso, e isso afetou Henrique de uma forma que ele não esperava. O instinto de protegê-la começou a despontar. Clara, não! Fique comigo! Ele se agachou ao lado dela, mas os policiais se aproximavam. Miguel puxou Henrique, tentando fazê-lo entender. Os policiais estão vindo. Precisamos sair. E então, como se o universo estivesse zombando de sua dor, Henrique ouviu uma voz familiar. Henrique! Miguel! Ele olhou para trás. Era Ana, a mulher que havia sido considerada sua mãe, avançando com pressa. O que está acontecendo aqui? Você não entende, Ana, Clara respondeu, levantando-se, a imensidão de emoções enredando suas ações. A verdade está prestes a se revelar e você tem que ouvir. Mas antes que qualquer um pudesse dizer outra coisa, uma explosão irrompeu do fundo do posto de gasolina. O barulho foi ensurdecedor. Um clarão de luz e fumaça que engoliu tudo ao redor. A pressão do choque fez com que Henrique tombasse para o lado, tateando na confusão. Quando a poeira assentou, a visão se tornava cada vez mais turva. Henrique tentou se levantar, o coração batendo acelerado. Pedro estava de verdade morto? Clara era mesmo sua mãe? E agora, o que significava aquela explosão? Miguel o puxou e eles correram em direção a um lugar mais seguro. O pânico estava generalizado, mas o que mais assombrou Henrique foi a visão de Ana, parada, imóvel, com um olhar fixo na demonstração de destruição. Você! O que você fez? Henrique gritou, apontando em direção a Ana. E quando ele fez isso, algo se quebrou dentro de Ana. A máscara de inocência desapareceu. E ela começou a rir descontroladamente. Vocês não sabem nada. A verdade é muito mais sombria. Eu sou a verdadeira responsável pela morte de todos vocês. A confusão só aumentava. O que estava acontecendo? Henrique e Miguel se entreolharam, ambos paralisados enquanto o mundo desmoronava ao redor deles. Seriam realmente irmãos? E como se encaixava Ana em tudo isso? O que mais estava escondido nas sombras de sua história? Assim, a nova verdade se desdobrava diante deles, como um quebra-cabeça que estava longe de ser resolvido. Desespero tomou conta do coração dele. O que mais o destino guardava? E até onde aquelas revelações os levariam? A sensação de que uma tempestade se aproximava era cada vez mais intensa. Henrique ficou paralisado. Sua mente girava, tentando entender o que Clara acabara de dizer. Mãe? A verdadeira? A revelação explodia em sua mente como uma bomba, cada fragmento reverberando e disparando novas perguntas. A mulher na sua frente, Clara, estava vibrando de emoção. Sim, você é meu filho, Henrique. Nós temos que sair daqui. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o pai dele, que se afastava, gritou. Clara, não! Isso não é o que você pensa. O clima mudou. Olhares de confusão e espanto se cruzavam entre os espectadores. Miguel segurava Henrique firme. As mãos tremiam. Vamos? Para onde? Ele estava em pânico. E Henrique também. Era demais para se processar. Mas, e Pedro? O que faremos com ele? As palavras mal saíam da boca de Henrique, como se cada sílaba cortasse o ar pesado à sua volta. Ele olhou para onde Pedro havia caído. O corpo já estava imóvel, mas o eco do tiro ainda reverberava em seu coração. Precisamos descobrir a verdade sobre tudo isso. Não posso deixar que as mentiras nos envolvam novamente. Clara disse, e os olhos dela brilharam com uma determinação que Henrique nunca tinha visto antes. Antes que alguém pudesse responder, Henrique tremeu ao ouvir um barulho vindo de trás. Um grupo de policiais irrompeu pelo posto, suas vozes altas e decididas. Todos no chão! Permaneçam calmos! O alvoroço se intensificou. As pessoas começaram a se movimentar em pânico.
e Henrique sentiu o mundo ao seu redor colapsar. Ele não tinha ideia do que fazer. Ele e Miguel trocaram olhares nervosos. A verdade agora parecia mais distante do que nunca. Então, em meio ao caos, Clara caiu de joelhos, as mãos no rosto, os ombros tremendo, o queixo caindo em desespero. Não, eu não posso perder você de novo, ela gritou, e aquelas palavras cortaram fundo. A mulher que acabara de se apresentar como a mãe dele já estava à beira do colapso. E isso afetou Henrique de uma forma que ele não esperava. O instinto de protegê-la começou a despontar. Clara, não! Fique comigo! Ele se agachou ao lado dela, mas os policiais se aproximavam. Miguel puxou Henrique, tentando fazê-lo entender. Os policiais estão vindo. Precisamos sair. E então, como se o universo estivesse zombando de sua dor, Henrique ouviu uma voz familiar. Henrique! Miguel! Ele olhou para trás. Era Ana, a mulher que havia sido considerada sua mãe, avançando com pressa. O que está acontecendo aqui? Você não entende, Ana, Clara respondeu, levantando-se, a imensidão de emoções enredando suas ações. A verdade está prestes a se revelar, e você tem que ouvir. Mas antes que qualquer um pudesse dizer outra coisa, uma explosão irrompeu do fundo do posto de gasolina. O barulho foi ensurdecedor, um clarão de luz e fumaça que engoliu tudo ao redor. A pressão do choque fez com que Henrique tombasse para o lado, tateando na confusão. Quando a poeira assentou, a visão se tornava cada vez mais turva. Henrique tentou se levantar, o coração batendo acelerado. Pedro estava de verdade morto? Clara era mesmo sua mãe? E agora, o que significava aquela explosão? Miguel o puxou e eles correram em direção a um lugar mais seguro. O pânico estava generalizado, mas o que mais assombrou Henrique foi a visão de Ana, parada, imóvel, com um olhar fixo na demonstração de destruição. Você! O que você fez? Henrique gritou, apontando em direção a Ana. E quando ele fez isso, algo se quebrou dentro de Ana. A máscara de inocência desapareceu. E ela começou a rir descontroladamente. Vocês não sabem nada. A verdade é muito mais sombria. Eu sou a verdadeira responsável pela morte de todos vocês. A confusão só aumentava. O que estava acontecendo? Henrique e Miguel se entreolharam, ambos paralisados enquanto o mundo desmoronava ao redor deles. Seriam realmente irmãos? E como se encaixava Ana em tudo isso? O que mais estava escondido nas sombras de sua história? Então, um homem emergiu da fumaça. Sua presença imponente desmentia o caos. Com um olhar afiado, ele caminhou em direção a Ana. Chega de mentiras, Ana. O que você fez irá te perseguir. A voz dele era profunda e inconfundível. Era o avô deles, Francisco, que todos acreditavam estar morto. Os dois irmãos ficaram boquiabertos. Avô? Você está vivo? Henrique não conseguia acreditar. Francisco olhou nos olhos de Henrique e Miguel, seu olhar cheio de dor. Sim, e tudo o que vocês ouviram está profundamente errado. Precisamos falar sobre nosso passado, antes que seja tarde demais. As sirenes ecoavam e o tumulto se tornava uma sinfonia de medo. Francisco puxou Ana para perto. Vocês podem não entender, mas eu estive tentando protegê-los. Essas mentiras e segredos vieram de mim. A culpa é minha. Henrique caiu de joelhos, o chão parecia desmoronar sob seus pés. O que mais ele não sabia? A dor atravessou seu peito. O mundo ao redor girava, sem resposta. O avô tentava puxar a verdade à tona, mas a cada palavra dele, mais dúvidas se formavam. Havia algo muito maior em jogo. E enquanto a fumaça ainda pairava, Henrique percebeu que a cada segredo revelado, novas camadas de traição se formavam. O que ele havia construído na sua vida era feito de mentiras? Ele olhou para Miguel e viu o mesmo desespero refletido em seus olhos. O que mais poderia vir à tona? O que mais era escondido nas sombras de suas vidas?
A verdade poderia ser mais devastadora do que a mentira. O que o destino estava preparando para eles? Henrique ficou paralisado. Sua mente girava, tentando entender o que Clara acabara de dizer. Mãe? A verdadeira? A revelação explodia em sua mente como uma bomba, cada fragmento reverberando e disparando novas perguntas. Mas antes que pudesse processar tudo, Pedro, que jazia no chão, fez um movimento súbito. Com um último esforço, ele se arrastou para trás e puxou uma corda de um dispositivo escondido sob sua roupa. O som reverberou como um alerta, e antes que alguém pudesse reagir, uma série de explosões ecoaram pelo ar. O posto de gasolina se transformou em um caos imediato. Henrique sentiu a terra tremer sob seus pés, e a fumaça começou a engolir o cenário. As pessoas gritavam, correndo em direções aleatórias, e o pânico tomou conta. Precisamos sair, agora! Miguel gritou, puxando Henrique para longe do horror que se desenrolava. Clara, ainda em choque, estava sem palavras, enquanto Henrique olhava para o pai, que parecia completamente perdido. "O que você fez?" gritou ele, mas Francisco não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Pedro, agora caindo em uma inconsistência de dor e raiva. Então, entre gritos e confusão, o homem que se dizia avô lançou um olhar sombrio. "Foi você, Ana. Sempre foi você." Suas palavras cortaram como uma faca. Henrique se virou para Ana, atordoado. O que estava acontecendo? Ela inclinou a cabeça confusa, mas não negou. Na verdade, parecia fazer sentido. "Eu só fiz o que precisava ser feito." Ana gritou em meio ao caos. "Sempre estive protegendo vocês. O que você acha que Pedro ia fazer, hein? Vocês não sabem o quanto ele é perigoso." Henrique não sabia a quem acreditar. O quadro inteiro estava se desmoronando. O que eram todas aquelas acusações? Antes que pudesse fazer mais perguntas, outra explosão sacudiu o chão. As vidraças do posto estouraram e pedaços de metal voaram. Uma onda de calor e fumaça os atingiu, selando definitivamente aquele lugar como um campo de batalha. "Vem, Henrique! Para a saída!" Miguel puxou o irmão, a adrenalina fazendo o sangue pulsar em suas veias. Eles correram, mas a cada passo, Henrique olhou para trás. Clara estava lá, parada, vendo tudo desmoronar. O que acontecia com sua verdadeira mãe? E com Ana? Dentro de sua mente, um turbilhão de pensamentos e emoções o consumia. E quando pensou que nada poderia ser mais chocante, ouviu um sussurro. "Henrique, não sou sua mãe, sou a sua irmã." Era a voz de Ana, que ecoou como uma verdade chocante que fez o coração dele parar. O chão sob seus pés parecia uma armadilha. "Isso não faz sentido!" gritou Henrique, o medo e a dor contorcendo seu estômago. "Você está mentindo!" Mas nos olhos dela, ele viu algo genuíno, um canto da verdade que não podia ser ignorado. A própria realidade começou a se desvanecer. "Pedro queria que você nunca soubesse a verdade. Que sombrias eram suas origens." Ana tentava se explicar, mas a fumaça envolvia os dois e o caos só aumentava. Henrique estava paralisado. O que mais estava escondido? Como sua vida inteira poderia ser construída em uma rede de mentiras? Enquanto o posto ardia em chamas, Henrique percebeu que seu mundo não era o que parecia. Com a fuga de Miguel e a revelação brutal de Ana, tudo estava prestes a mudar. O que mais eles ainda poderiam perder? E, acima de tudo, quem ele realmente era? A sirene das ambulâncias ecoava à distância, mas a verdade ainda pendia no ar pesado. E assim como as chamas se alçavam, aquela nova revelação queimava em seu coração. O futuro deles dependia de um único momento. O que realmente aconteceria a partir dali? A conexão entre eles se tornaria um fardo ou abriria portas para uma nova verdade? O desastre estava apenas começando, e a linha entre amor e ódio se tornava cada vez mais estreita. Henrique sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto o poço de gasolina em chamas iluminava a noite. O caos era absoluto.
Gritos, sirenes, pessoas correndo em direções diferentes. A revelação de Ana queimava sua mente. Você é a minha irmã. Como assim? Cada palavra saía arrastada, quase como se tivesse sido esfaqueado na confiança que acreditava ter construído. Clara, sua verdadeira mãe, olhava para ele, os olhos cheios de dor e preocupação. Henrique, você precisa entender. As mentiras que nos cercam são mais profundas do que você imagina. O desespero dela reverberava em seu coração. Mas antes que pudesse responder, outra explosão irrompeu, fazendo todos se agacharem. O calor do fogo era intenso, e Henrique puxou Miguel para mais perto. Vamos encontrar um lugar seguro. Uma movimentação brusca na multidão manteve Henrique em alerta. Ele não sabia em quem confiar. Todos pareciam ser inimigos ou aliados, sem meio termo. Quando se afastaram do posto, gritando e piscando os olhos por causa da fumaça, um grupo de policiais apareceu, cercando a área, e a sensação de desamparo tomou conta dele. Todos no chão! As vozes firmes ecoavam pelo ar. Henrique nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão trágico e confuso. Não podemos ficar aqui, Miguel gritou, puxando Henrique para um canto mais seguro. Ele viu Clara atrás deles, lutando para se levantar, enquanto Ana estava paralisada. O cenário era surreal. O que fazemos agora? Precisamos solucionar isso tudo. Mais distante, Francisco, o avô, ergueu a voz tentando acalmar Ana. Precisamos conversar, todos nós. O passado não pode mais ditar nossas vidas. Os rumores da multidão tornaram-se um murmúrio entrelaçado com desespero e esperança. Olhou para Miguel e depois para Clara. E ao Pedro, ele não era apenas um homem mau. Ele estava envolvido em algo muito maior. Um jogo que afligia não só a nós, mas a muitos outros. Ele queria que todo o passado ficasse enterrado, para que ninguém soubesse a verdade sobre vocês. Henrique olhou ao redor e sentiu a solidariedade crescer ao seu lado. Então, vamos desvendar isso. Vamos acabar com esses segredos de uma vez por todas. E naquele momento, mesmo com tudo em chamas, ele percebeu que não estavam sozinhos nessa. A força das conexões, sejam elas novas ou antigas, poderia superar qualquer passado obscuro. Enquanto deixavam o local em direção ao horizonte, o sol começava a nascer, refletindo um novo começo. Henrique arfou, sentindo a brisa suavizar a dor em seu coração. Eles tinham o poder de reescrever suas histórias e, assim, se tornaram mais do que irmãos. Agora, um time. Neste momento de comoção, Henrique virou-se para a câmera, que estava ligada, capturando tudo. Se você está assistindo isso, saiba que nossa história não termina aqui. O que aconteceu é apenas um capítulo. A revolução da verdade começou,